Olá pessoal, meu nome é John Robert. Estamos aqui mais uma vez no canal para colocar o direito em discussão. A gente vai dar continuidade aqui sobre os temas referentes à reforma trabalhista que fizeram alteração na CLT em novembro de 2017. Hoje a gente vai falar sobre a questão do tempo parcial, a contratação de um funcionário para tempo parcial. Antes de mais nada, tenho que declarar que essa foi uma alteração feita na CLT que veio a beneficiar a contratação de funcionários. Por quê? Porque o artigo 58A, que estava previsto antigamente na CLT, ele era muito restritivo, porque ele definia como contratação por tempo parcial todo aquele funcionário que não tivesse uma jornada superior semanal a 25 horas. Ou seja, qualquer deslize do empregador em colocar aquele funcionário para trabalhar meia hora a mais numa semana podia colocar em risco todo aquele regime de contratação, porque isso numa ação trabalhista, sendo analisado de forma mais fria, viria a ser anulado pelo judiciário e aí condenando o empregador a pagar algumas verbas trabalhistas. Na reforma trabalhista de novembro de 2017, o legislador ele faz uma pequena flexibilização dessa contratação, dessa modalidade. Ele amplia de 25 horas para 30 horas semanais a contratação de um funcionário de tempo parcial e também permite que essa contratação ela se dê de forma em tempo menor, ou seja, 26 horas. Um funcionário contratado para trabalhar até 26 horas, ele tem o direito, ele é permitido fazer horas extras, tá? Então ele poderia fazer até mais 6 horas por semana de horas extras. Essa remuneração ela vai ser paga com um adicional de 50%. Então, assim, a grande questão é que ele traz uma flexibilização para essa nova forma de contratação e permite que num contrato parcial tenha a questão de fazer horas extras. Isso está um pouco mais regulamentado nos parágrafos do artigo 58A, com a nova redação. Ou seja, no parágrafo 1º ele vai tratar ali sobre a questão do salário, que ele é proporcional a outro funcionário que desempenha a mesma função. Ou seja, pega um funcionário que está lá com 220 horas, você vai contratar ele para 20 horas semanais, vai ser proporcional, calcula aí regra de 3 e você vai ter o salário, não pode ser inferior a quem quem trabalha 8 horas. Já no parágrafo 2º, a própria lei ali prevê a possibilidade de migração de quem estava já trabalhando na empresa como tempo parcial na regra anterior para essa nova regra. A exigência que a legislação faz ali é que isso se dê mediante negociação de acordo ou convenção coletiva. Já o parágrafo 3º, ele fala de forma taxativa que é permitido o trabalho em horas extras, sempre resguardando o limite máximo semanal de 6 horas, cujas horas vão ser remuneradas com 50% do salário normal. Já o parágrafo 4º fala que a contratação ela pode ser inferior a 26 horas semanais, ou seja, 10 horas, 12 horas, e mesmo que tenha muito menos horas, 10 horas, por exemplo, ele pode igual fazer horas extras, e essas horas extras elas também ficam limitadas a essas 6 horas semanais. Com relação ao parágrafo 5º, ele faz ali uma previsão de compensação dessas horas extras, ou seja, o trabalhador fez 6 horas extras numa semana e aí na semana seguinte o empregador está com pouco trabalho e dá folga. Ela pode ser compensada. A única regra, a única exigência
que a lei faz aqui é que toda hora extra trabalhada numa semana, ela pode ser compensada em até na semana seguinte, tá? Então essa é a única exigência posta na lei. Não se fala na necessidade de acordo coletivo. Aqui, pela leitura da lei, um simples contrato individual, colocando essa cláusula ali no contrato individual, vai ser válida para fins de compensar e não ter que pagar essas horas extras no final do mês. O parágrafo 6º, ele traz uma regra, explicita a previsão de converter um terço de férias em abono pecuniário, o que era vedado antigamente, tá? Pelo artigo 130A. 130A não, o parágrafo 3º do artigo 143 da CLT, ele previa que não se aplicava aquela regra lá do 143 para os contratos por tempo parcial. Aí aqui no parágrafo 6º ele faz essa explicitação que é permitido. E o parágrafo 7º ele vem para deixar redondo a situação, porque o 130A ele é todo revogado, ou seja, passa a deixar de existir uma regra específica para quem é tempo parcial, passando os funcionários de tempo parcial a ter a mesma regra de férias que os funcionários normais, ou seja, 30 dias. Então, o parágrafo 7º ele deixa claro que as férias dos funcionários de tempo parcial vão ser regidas pelo artigo 130 da CLT. Lá, só para relembrar, o 130 ele vai falar sobre a questão de quantidade de dias que vai ter direito a férias, desde que, considerando as faltas que o funcionário tem num ano. Então, assim, 30 dias é para todo funcionário que tem até 5 faltas. 24 dias para aqueles funcionários que tiveram de 6 faltas a 14 faltas. 18 dias é quem teve mais de 15 faltas e menos de 23 faltas. E 12 dias é quem teve mais de 24 faltas e menos de 32 faltas. Lembrando que isso aqui não é uma compensação de faltas com férias, que isso é vedado no próprio artigo 130 da CLT. Aqui é uma questão de proporcionalidade para fins de direito às férias, tá? Muitos empregadores acabam não aplicando aqui essa regra, mas ela está ali e está válida, inclusive para quem é de tempo parcial. Então, esse foi o nosso tema de hoje, falando aqui sobre a questão da alteração que a CLT sofreu na contratação de tempo parcial. E deixa aí seu comentário se você gostou ou não do assunto, se é do seu interesse, deixe qual é o assunto que vocês têm interesse para ouvir aqui no canal e compartilhe aí para poder a gente ter um número maior de gente pegando esse conteúdo. Obrigado, até mais.